Hoje a empresa que eu trabalho usa a metodologia de Scrum, né, Kanban, enfim. Isso eu aprendi lá nessa equipe de competição na faculdade. E foi ótimo pra eu descobrir que eu não quero ficar na área acadêmica. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Life by Months. Essa é a primeira vez que eu tô gravando realmente com o microfone da câmera, então eu espero que dê tudo certo. Vamos falar sobre faculdade. Como vocês talvez saibam pelos outros vídeos, eu me formei em Engenharia de Controle e Automação pela UFMG em agosto de 2024. Então eu já tenho aí, sei lá, 1 ano e meio, acho. E eu aproveitei muito meu tempo de faculdade, mas tem algumas coisas assim que hoje, eu já inserida no mercado de trabalho, já tendo as experiências que eu tenho, eu posso olhar pra trás e falar, pô, eu acho que se eu tivesse feito isso de diferente, se eu tivesse feito essa outra atividade, talvez me ajudaria no futuro. Então esse é meu objetivo com esse vídeo. É talvez dar algumas dicas pra quem ainda tá na faculdade e quer tirar o máximo dessa experiência, aproveitar ao máximo essa fase da vida. Eu já quero deixar claro que, assim, o grande resumo desse vídeo é basicamente aproveite tudo que a universidade pode te oferecer. Então eu vou listar aqui várias atividades, várias coisas que você pode fazer durante a faculdade que eu acredito que pode te trazer algum benefício no futuro. Eu entendo que quem precisa estudar e trabalhar ao mesmo tempo desde o início é muito mais complicado ajustar a rotina para de fato ter tempo de fazer tudo. Então eu vou falar todas as suas opções aqui nesse vídeo, pelo menos na minha visão, e daí você pode adaptar para sua rotina, para o que você consegue conciliar e consegue fazer na sua vida, tá bom? Então bora lá. A primeira dica que eu dou é assim, independente do seu curso, tá? Faça um tempo de iniciação científica. Aqui, a minha principal motivação, e talvez a sua também, seja descobrir se você gosta ou não da área acadêmica. Eu vivi isso, então chegou um momento da minha faculdade que eu queria descobrir se eu gostava da área acadêmica ou não, tipo de fazer pesquisa, né, desenvolver, assim, coisas inovadoras, passar muito tempo, assim, na universidade mesmo, enfim, essa vida acadêmica mesmo. Vida de pesquisador, professor, enfim. Eu entrei numa iniciação científica, eu fiquei uns 8, 10 meses, não chegou a dar 1 ano, mas foi bastante tempo. E foi ótimo pra eu descobrir que eu não quero ficar na área acadêmica, não quero nunca viver essa vida de pesquisador e professor. Total respeito por eles, mas não é o que eu busco pra minha vida, então foi ótimo pra eu sentir na pele como que era e poder tirar essa conclusão assim, com tranquilidade. Falar, olha, eu já experimentei, não gostei, então vou seguir minha vida. Não fica aquele cantinho de dúvida na sua cabeça de, ai, e se eu tivesse emendado um mestrado na graduação, feito pesquisa, feito uma tese e tal? Você não vai precisar se questionar disso no futuro, porque você vai ter a certeza ou que você gosta, então que essa é a sua área mesmo e você quer seguir nisso, ou que não, também você quer ir mais pro mercado de trabalho mesmo, pra indústria, digamos assim. Então a minha primeira dica é faça uma iniciação científica na área que você já tiver mais afinidade, que você preferir, que você acha que faz sentido pra você, mas experimente um pouco essa vivência da pesquisa, de escrever artigo e tudo mais. Outra atividade que eu recomendo muito que você faça e que eu fiz também foi, assim, participar de vários projetos de extensão que tiver no seu curso, né, porque aí varia. Então, só pra vocês terem uma ideia, por exemplo, lá na engenharia, a gente tem equipes de competição, que são basicamente equipes que se juntam, de estudantes mesmo, tá, pra fazer alguma coisa. Então lá a gente tinha equipe de robótica, então o pessoal fazia os robozinhos pra ir nas competições. Tinha de foguete, de drone, eu acho, sei lá, tinha de tudo. A que eu participei era de carro. A equipe que eu participei especificamente era de um carro elétrico, então são vários alunos que se juntam para tentar construir um protótipo de um veículo elétrico ali no estilo de Fórmula, né? Eu vou deixar fotinhas aí pra vocês verem, porque é tão difícil explicar, mas acho que visualmente é mais fácil de entender. Eu fiquei 2 anos nessa equipe, então assim, de 5 anos e meio da faculdade, 2 anos eu tava nessa equipe, foi muito tempo, mas foi muito legal. Eu aprendi tanto quando eu tava nessa equipe, tanto aspectos mais técnicos da engenharia mesmo, quanto aspectos de projeto mesmo. Então, pra vocês terem uma ideia, hoje a empresa que eu trabalho usa a metodologia de Scrum, né, Kanban, enfim. Isso eu aprendi lá nessa equipe de competição na faculdade. Então, é isso que eu quero dizer quando eu falo participe de atividades extracurriculares, essas atividades complementares, cada faculdade chama de um jeito, porque elas muitas vezes já vão te dar uma experiência legal, de vivência, sabe, do seu curso ali. No mais, eu sei que isso varia muito de curso pra curso. Eu sei que na área da saúde tem umas iniciativas completamente diferentes que eu não conheço muito, mas o meu ponto aqui é só também tente participar dessas atividades complementares. Claro que assim, o máximo que você puder vai ser melhor,
Mas ao mesmo tempo não adianta você ficar tipo 5 meses numa atividade, depois fica 4 meses na outra, depois 5 na outra. Você precisa aproveitar e realmente desfrutar do seu tempo enquanto você estiver nessas equipes, nesses grupos de estudo, enfim, o que quer que seja. Tem também empresa júnior, né? Acredito que fora da área da saúde, né? A maioria dos cursos deve ter isso, eu não sei, mas na engenharia a gente tinha também. Eu não participei justamente porque eu fiquei 2 anos nessa equipe, então eu acabei preferindo não entrar numa equipe, numa empresa júnior. Mas existe também, eu sei que o pessoal aprende bastante essa parte de projeto, de lidar com o projeto, então pode ser bem legal também. Eu vou ser bem sincera com você e te falar que eu acho que essas duas que eu acabei de falar são as mais importantes. Eu acabei deixando elas primeiro justamente porque eu queria que você estivesse atento. Mas tem algumas outras coisas que eu acho que se você tiver oportunidade, você puder fazer na sua graduação, vai ser muito legal também. Uma delas é intercâmbio. Eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo, que muitas faculdades oferecem um estilo de intercâmbio que é meio que proporcionado pela própria universidade. Lá na FMG, por exemplo, tem a opção de você fazer um semestre do seu curso fora, numa universidade de fora do Brasil. Então tem todo um processo seletivo, tem que mandar documento e tudo mais. Mas você pode ser escolhido para fazer 6 meses, você pode depois escolher estender para 1 ano, que seja. E entre outros programas também de intercâmbio que são divulgados aí para cada curso, para cada área dentro da universidade. Eu não consegui fazer intercâmbio quando eu tava na faculdade e isso é uma coisa que eu me arrependo muito, assim, que até hoje eu não supero, porque eu acho que eu devia ter feito. Me conhecendo, eu acho que ia ser incrível, que eu ia amar, eu ia aprender muito, ia ser maravilhoso, mas enfim. O que me pegou foi justamente essa questão de conciliar tudo, porque na época que eu queria fazer intercâmbio, tava na pandemia, e depois da pandemia, foi justamente nessa época que eu saí da equipe de competição, emendei no IC, emendei num estágio, então assim, eu já tava com IC, estágio, e o meu curso bem no meio ali, que eram as piores matérias, as mais difíceis. Eu falei, cara, não tô no momento de fazer um intercâmbio, então vou esperar, só que eu esperei tanto que eu formei. Foi basicamente isso. Então assim, eu te recomendaria muito, se você tiver a oportunidade e tiver o interesse, que você corra atrás de fazer um intercâmbio desses, assim, de passar 6 meses fora, estudando, fazendo um semestre numa universidade fora, ou o que quer que a sua faculdade ofereça. Mas eu acho que experiências de intercâmbio são sempre muito enriquecedoras, mudam a nossa vida, gente. Não tem outra forma de definir. Intercâmbios mudam a nossa vida. Eu tenho um vídeo aqui falando especificamente sobre intercâmbio, no geral, porque eu fiz o intercâmbio ano passado, depois que eu já tinha formado da faculdade, foi o intercâmbio para estudar francês em Montreal, no Canadá. Se você também se interessa por isso, eu recomendo que você assista esse vídeo. Mas fica aí a minha dica pra aproveitar a universidade pra isso, sabe? Porque ela subsidia muita coisa também, então vale a pena. O último ponto desse vídeo, sim, esse vídeo vai ser mais rapidinho do que os outros, porque eu queria ser bem objetiva e só tentar te passar essa visão. É sobre participar da vivência da universidade. Esse também foi um ponto que eu acho que eu pequei um pouco. Eu participei sim de algumas coisas, mas não tudo. O que eu quero dizer é, normalmente as universidades oferecem muitos passeios culturais, atividades em grupo. Por exemplo, posso dizer pela UFMG, né? Tinha muita aula de dança lá, então vira e mexe aparecia propaganda aula de forró em tal prédio, tal dia, tal horário. Tinha muitas artes marciais também, aula de karatê, sei lá quando, sei lá onde. Esse tipo de iniciativa que não é tão voltado pra parte técnica ou necessariamente acadêmica, nada desse tipo. É simplesmente pela convivência ali da universidade, sabe? A vida na universidade e com os outros estudantes, os outros cursos e tudo mais. Tinha uma que era uma que eu frequentava, que era uma feirinha que tinha no FMG, que era uma feirinha meio que de artesanatos e artes no geral, do pessoal da Fafiche, da Belas Artes, que eles iam lá expor o trabalho deles e a gente podia comprar se a gente tivesse interesse. Eu comprava muita coisa nessa feirinha, muito adesivo pra colar no meu computador, que eu adoro, muita arte bonitinha. Então, aqui vocês podem ver que tem uma arte, ó, que é da minha personagem favorita, que é a Aileen, de Trono de Vidro, né, são livros, enfim, se vocês conhecem. E eu comprei nessa feirinha lá da UFMG de arte, então essa era uma iniciativa que eu participava e que eu gostava muito de frequentar e apoiar os estudantes, os alunos, enfim. Mas tem outras também nesse estilo de vivência mesmo, aula de dança, artes marciais, atividades de hobby mesmo, tem muita coisa de música, né, tipo entrar na bateria, assim, do seu curso. Esse tipo de coisa eu não fiz tanto e eu acho que seria legal pra você aproveitar a vivência mesmo da universidade. E isso de alguma forma, gente, é sempre networking também, é conhecer pessoas diferentes, de cursos diferentes. Isso sempre é benéfico pra gente. É isso. A conclusão que eu queria passar é justamente aproveite o máximo que a sua universidade tem pra te oferecer.
você. Desde as coisas do seu curso mesmo, então você descobrir qual que é a área que você gosta dentro do seu curso, você fazer projetos ali com os professores, iniciação científica, essas atividades extracurriculares, tipo a equipe de competição, empresa júnior, grupos de estudo, por aí vai, mas também essas atividades que são mais fora da parte técnica, então um intercâmbio, participar dessas atividades na universidade, tudo isso é você aproveitar o que a universidade pode te oferecer, independente, tá? Se você tá fazendo uma faculdade pública ou privada, se você tá pagando ou não, independe, aproveite o máximo que essa experiência pode te trazer, porque é um período finito ali da nossa vida, ainda mais se você não seguir carreira acadêmica, como é o meu caso, que você vai terminar a sua faculdade ali, e é isso. Beijos. Então é bom ter esse sentimento de, pô, eu aproveitei ao máximo os meus anos de faculdade. Eu posso dizer que eu aproveitei muito, acho que ao máximo não, mas muito eu aproveitei. E eu sou muito grata por tudo que eu vivi. Então se você ainda tá na universidade, esse é o momento perfeito pra você tentar participar dessas iniciativas. Pensa um pouco sobre isso, se couber na sua rotina, na sua vida, eu acho que vale muito a pena. E é isso pro vídeo de hoje, gente, um vídeo mais rapidinho, mas eu não poderia deixar de passar essa mensagem, porque eu sei que tem muita gente que me acompanha que ainda tá na graduação, e eu queria que tivesse alguém pra ter me falado isso quando eu tava no início, assim, do meu curso, sabe? Então eu queria ser essa pessoa pra vocês. Se vocês quiserem sugerir qualquer tema de vídeo aqui pro canal, é só me mandar, eu tenho uma listinha já de temas que eu quero trazer de vídeos, mas eu estou sempre em busca de novos assuntos. É isso, obrigada por terem assistido, me acompanhem nas outras redes sociais e até o próximo vídeo. Um beijo!